Ok, já está gravando. Então vamos lá. Muito obrigado, pessoal, pela presença em mais um encontro do nosso curso livre de História e Teoria do Direito. Esse que já deve ser o 22º ou 23º encontro. O Rafael Mateus aí, que é um dos mais assíduos, deve saber, deve me corrigir eventualmente se é esse o número ou não. Hoje nós temos mais um convidado, que é um prazer recebê-lo, Pedro Cantizano, quem eu conheci nos congressos do Instituto Brasileiro de História do Direito da Vida, né? Infelizmente nós tivemos pouca convivência, né, Pedro? Porque você morou a maioria do tempo nos Estados Unidos, eu aqui, mas sempre que nós nos encontramos foi sempre uma conversa muito amistosa, a gente compartilha de algumas referências teóricas, de uma certa visão de mundo parecida e mais ou menos de um objeto em geral. Eu trabalho com História do Direito Público nos anos 30, ele trabalha com História do Direito Público um pouco antes, na Primeira República, mas as coisas às vezes são muito mais conectadas do que parece. Então é um imenso prazer recebê-lo. O Pedro, que agora é professor na Universidade de Nebraska, é isso, Pedro? Isso. Estou me mudando semana que vem. Legal, ótimo. E hoje vai falar então com a gente, Pedro. Eu coloquei aqui como tema, digamos, o título desse encontro, né? E depois você dá o seu devido enquadramento, se acha que é muito ou menos, como os aspectos jurídicos da revolta da vacina, porque me parece que acho que é essa a grande discussão que a gente vai. Digamos, a revolta da vacina estará no meio como um exemplo para a gente pensar várias e tantas coisas, né? Então, enfim, eu queria agradecer a sua presença e ainda mais por falar de um tema que é tão interessante, tendo em vista que o Brasil passou por uma epidemia de febre amarela no início do século XX, hoje nós passamos por uma epidemia do Covid-19 no início do século XXI, então parece que 100 anos depois, ou cento e poucos anos depois, aí nós temos bons paralelos, eventualmente, para fazer e para se discutir, né? Antes da gente, então, passar a palavra para o Pedro, o recado de sempre, quem tiver condições, faça doações aos hospitais de clínica próximos aí da sua casa, para as universidades federais, enfim, o pessoal que está na frente de batalha aí dessa pandemia maldita. Depende de nós, já que nós não temos um governo que o faça, então é nós que temos que fazer mesmo. E também, quem puder, contribua com o padrinho do Salvo Melhor Juízo, para a gente continuar desenvolvendo esse tipo de projeto, tá? Eu combinei com o Pedro a gente fazer mais ou menos um encontro como nós temos feito com os convidados, né? O Pedro falaria uns 40, 50 minutos livre, introduzindo o assunto de uma forma mais geral. E aí depois a gente inicia um bate-papo, uma espécie de Salvo Melhor Juízo ao vivo com vocês. Claro, vocês da audiência, aí, por favor, enviem suas perguntas, etc., para a gente ter mais interação e poder discutir melhor os temas. Tá? Pedro, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso curso. A palavra é toda sua, por favor, nos abrilhante aí com as suas análises. Obrigado, Thiago, e parabéns mais uma vez por mais uma iniciativa excelente sua de difusão do conhecimento. Bom, o professor Thiago Hansen me pediu para sintetizar o campo de conexão pensamento, instituições e sociedade. Eu gostei muito de como isso foi colocado, porque eu acho que é isso que eu tento fazer na minha carreira como pesquisador, e eu queria antecipar para vocês que eu sou professor de História da América Latina, no Departamento de História, aqui nos Estados Unidos. Então, isso eu acho que é importante dizer da onde eu estou falando, né, para vocês entenderem como que eu organizo a minha forma de pensar a respeito do direito e, mais especificamente, como a gente vai ver hoje, a respeito da revolta da vacina. Então, eu sou professor de História, mas eu tenho uma formação em Direito e eu dialogo com acadêmicos nas faculdades de Direito, principalmente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e eu dou aula de História da América Latina, né, que é outra maneira de olhar para a história do Brasil a partir de um campo mais amplo de História da América Latina. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que eu organizo a historiografia sobre o direito na Primeira República, mostrar como é que esses autores conversam entre si ou não conversam, e depois eu vou tentar mostrar para vocês como que eu tento conversar com todos eles, e vocês já podem imaginar o quanto é difícil isso, conversar com uma historiografia tão ampla, como vocês vão ver, e eu queria antecipar para vocês que eu acho que isso só é possível, ou é possível de uma maneira mais adequada e mais producente para o conhecimento, a partir de um jogo de escalas em que a gente vai para um episódio
muito específico, né, que é a revolta da vacina, que durou 6 dias, em novembro de 1904, e volta para a escala macro de análise para olhar o direito e as várias formas de pensar o direito na Primeira República a partir desse episódio. Eu pensei até que isso poderia ser descrito numa brincadeira de estudar todo o direito da Primeira República em 6 dias, né? Foram os 6 dias da revolta da vacina. Claro que isso é só uma forma retórica de colocar o que eu estou fazendo, mas eu acho, honestamente, que reduzir a escala de análise é uma forma de ampliar a nossa capacidade de discutir a fundo determinados problemas e usar a escala de análise reduzida para iluminar problemas maiores e vice-versa. Eu acho que é a forma que a gente vai fazer isso hoje. Então, eu vou falar muito rápido, né? A gente vai fazer um panorama dessas formas de pensar o direito e depois a gente aprofunda na conversa e nas perguntas. Tá? Bom, então eu queria começar mostrando para vocês um quadro geral da Primeira República e dizer que a Constituição de 1891 foi uma vitória dos liberais inspirados no constitucionalismo norte-americano. As consequências disso você pode imaginar, com um judiciário, pelo menos em tese, forte, uma federação, são direitos individuais, mas os problemas que os historiadores nos apresentaram sobre esse liberalismo e federalismo brasileiro são problemas justamente relacionados a como que o liberalismo e o federalismo brasileiros mantiveram, serviram para manter o poder e os interesses das oligarquias durante a Primeira República. Né? Então, eu posso dar para vocês 3 exemplos de como que essa ordem constitucional liberal federativa se compôs e se organizou de maneira a proteger os interesses oligárquicos. Por exemplo, então, o direito de propriedade absoluto, né, que teria sido confirmado com o Código Civil de 1916, é claro, parte dos interesses dos grandes proprietários de terra, garante o poder econômico e político desses grandes proprietários de terra no Brasil. Né? O federalismo, a própria divisão entre os estados e a distribuição de recursos, principalmente entre esses estados, seria uma outra forma de proteger o poder local, regional, desses barões da federação, para usar o termo do Fernando Abruzzo, que tem um trabalho sobre federalismo e oligarquias no Brasil da Primeira República. E, finalmente, o liberalismo, né, como a gente entende, ele coexistiu com a diferenciação entre cidadãos e subcidadãos durante a Primeira República. Né? Então, os historiadores vão mostrar para a gente como que faculdades de medicina, de direito, instituições brasileiras dentro de um certo grau, dentro de determinados parâmetros, dentro de uma lógica de conhecimento brasileira, tornaram o direito adepto a ideias relacionadas ao darwinismo social, então a ideia de que existem hierarquias entre determinados tipos de pessoas. Então, como que conviveu esse liberalismo com um certo tipo de darwinismo social? Como que conviveu esse liberalismo? E em relação ao darwinismo social, estou falando de trabalho da Lilia Schwartz, da Nancy Stephan, e eu posso depois mandar todas essas referências para vocês. Como que conviveu o liberalismo político também com uma ideologia de higiene, que é talvez até mais associada ao que a gente vai ver hoje com a revolta da vacina, que o Sidney Chalub descreveu muito bem por o século XIX, uma ideologia de higiene que, enfim, entra pelo século XX também com a Primeira República. Então, como que esse liberalismo coexistiu com a ideia de que determinadas pessoas são sempre criminosas, são sempre um mal social a ser extirpado, estão sempre numa escala de subcidadania dentro da sociedade brasileira. E também, claro, como que conviveu esse liberalismo com um voto restrito aí associado a essas ideias
de higiene e da higiene social, como que conviveu com um voto que era bem restrito e com violência eleitoral que garantia as oligarquias no poder. Então, esse é o quadro geral da Primeira República, visto pelos historiadores, né? Uma ordem constitucional liberal federativa que, no entanto, funciona para preservar interesses das elites brasileiras, interesses das oligarquias, e constrói uma classe de subcidadãos, porque coexiste muito bem com a ideia de diferenciação social e subcidadania. Bom, dito isso, eu organizei a historiografia da Primeira República em 5 temas, vamos dizer assim, ou 5 correntes. O pessoal do direito gosta de corrente, né? Mentira, estou brincando. Não 5 correntes, mas 5 formas de olhar o direito na Primeira República. E eu acho que essa é a forma que eu organizo para mim, e que é muito efetivo para que eu pense o meu trabalho, mas não é a única forma de organizar isso. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma organização da historiografia sobre o direito na Primeira República que funciona para mim. Pode ser que outra coisa funcione para vocês, né? E é claro que o pessoal tem que ter em mente que, a partir do momento que eu coloco isso em caixinhas, né, eu vou necessariamente gerar alguma distorção, né? Eu acho que acontece, né? Vai ter sempre alguém de uma das caixas que vai dizer que, na verdade, está em outra caixa ou dialoga com outra caixa, mas tudo bem, isso faz parte do debate. Bom, a primeira caixa seria a narrativa da inefetividade constitucional, né? Então, como se essa ordem constitucional de 1891 fosse uma ordem constitucional totalmente inefetiva. Por quê? Porque a Primeira República coexistiu com declarações sucessivas de estado de sítio, com declarações sucessivas de intervenções nos estados, que tornaram essa ordem efetivamente inefetiva. Então, a ordem foi suspensa tantas vezes que a Constituição de 91 teria sido uma Constituição inefetiva. Suspensa por quê? Foi suspensa em momentos de insurgências militares, em momentos como a revolta da Armada, foi suspensa em momentos de insurreições sociais, como a revolta da Chibata. A gente vai ver a revolta da vacina daqui a pouco. Eu achei um artigo recente sobre declarações de estado de sítio que nos diz que, depois eu posso passar para vocês, que nos diz que a República, a Primeira República, passou de 41 anos de Primeira República, passaram-se 2.365 dias em estado de sítio, né? Então, quase 6 anos e meio em estado de sítio durante a Primeira República. Então, essa é a narrativa da inefetividade, por causa dessas declarações sucessivas de estado de sítio e intervenções dos estados. Quem eu colocaria dentro dessa caixa? Bom, o Christian Lynch tem alguns artigos sobre estado de sítio na Primeira República, que são muito bons, então vocês podem procurar. A Laila Galvão tem a tese sobre intervenções nos estados, vocês podem procurar. Eu acho que eles dialogam, de certa forma, com uma tradição historiográfica, aí para colocar dentro de uma caixa maior de historiografia, a respeito da tradição, talvez, do autoritarismo brasileiro e como que tanto liberais quanto militares foram autoritários ao longo da nossa República, né? Então, eu acho que essa é a primeira narrativa sobre o direito na Primeira República. A segunda narrativa sobre o direito na Primeira República é a narrativa sobre a exceção cotidiana. Então, ela também nos diz que a Constituição era inefetiva, mas ela nos diz de uma outra forma. Ela nos diz isso a partir das grandes revoltas ou de movimentos de insurgência política dentro da Primeira República. Ela nos conta essa história a partir do cotidiano das classes populares nas cidades brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, que tem uma historiografia muito consolidada, mas em outros lugares também. Então, essa narrativa é uma narrativa de aplicação seletiva do direito penal para garantia da ordem social, principalmente nos grandes centros urbanos da Primeira República. É o cotidiano da violência que tornou a Constituição inefetiva e, diriam alguns historiadores, irrelevante para as classes populares que viviam no Brasil da Primeira República. Então, ela nos conta histórias de violência policial, de prisões arbitrárias, cotidianamente usadas para controlar a força de trabalho, com leis de
vadiagem, com a aplicação seletiva dessas leis, e também para controlar a dissidência política popular que vinha do influxo de ideias mais radicais, por exemplo, anarquistas, socialistas, dentro de uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo. Então, o cotidiano da violência, a exceção cotidiana, se aplicaria tanto às classes populares, que são essa força de trabalho recém-emancipada, né, da escravidão, quanto em relação ao que era considerado agitação política e ideias políticas perigosas. Durante a Primeira República, pessoas, por exemplo, estrangeiros, que eram expulsos do país por causa disso, né? Então, pessoas sendo colocadas em prisões, detidas e mortas, e também pessoas sendo expulsas do país por conta disso, nessa exceção cotidiana. Tem vários historiadores que trabalharam isso, né? O Sidney Chalub, Gislene Neder, a Raquel Sirotti agora está escrevendo uma tese sobre as ideias políticas e a criminalização da política nessa época. Tem um livro da Lenaide Menezes sobre a expulsão de estrangeiros na Primeira República. Eu acho que eles se colocam num campo maior de observação da Primeira República, historiográfico, que nos conta a história da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ou seja, as pessoas saindo da esfera de soberania privada dos senhores de escravos e entrando na esfera pública, onde elas eram cada vez mais controladas pela ideologia de higiene, pela polícia, pelos sanitaristas. Então, essa é uma história do trabalho também, uma história do controle do trabalho, essa história da aplicação seletiva do direito penal nessa exceção cotidiana. E também, claro, uma história não só do trabalho no sentido dos trabalhadores, mas também no sentido da organização e das ideias do trabalho. Então, como falei também, eram controlados os sindicatos, os anarquistas, os socialistas, alguns estrangeiros, então pessoas que trouxeram ideias sobre emancipação do trabalho livre durante a Primeira República, né? A terceira narrativa estaria em diálogo com essa narrativa da exceção cotidiana, e seria uma narrativa sobre a apropriação e produção do direito por essas classes populares. Então, seria uma narrativa sobre a ocupação do judiciário, da justiça, pelas classes populares como estratégia de negociação e obtenção de direitos, né? Então, como a política é interrompida, como eu falei antes, nas eleições, né, muito pouca gente vota, o voto é restrito, existe violência eleitoral, as pessoas teriam ocupado os tribunais para fazer política e obter direitos através de, por exemplo, habeas corpus, né? Então, algumas pessoas estudaram bastante os habeas corpus para mostrar isso, mostraram negociações entre... Então, não é só uma pressão individual, às vezes, de alguém querendo obter algum direito, mas é também uma negociação dentro do tribunal e com as autoridades judiciárias, vamos dizer assim, da Primeira República, para garantir, por exemplo, vou dar um exemplo apenas, o direito das prostitutas do Rio de Janeiro trabalharem em áreas centrais da cidade, né? Então, elas teriam ido ao judiciário para garantir esse direito. Tem muita gente que trabalhou isso de diversas formas, né? Então, tem trabalho de habeas corpus do Andrei Korner, tem Lades Ribeiro, tem uma tese da Tatiana Castro sobre habeas corpus na década de 20, e tem também os americanos que trabalharam isso de uma forma que apresenta essa relação como uma relação de negociação. Então, por exemplo, a Sue Caulfield, foi minha orientadora aqui nos Estados Unidos, trabalha a negociação de ideias sobre honra dentro dos tribunais, né? Então, mulheres e mesmo mulheres das classes mais populares dentro dos tribunais negociando e forçando as autoridades a mudar as suas concepções sobre honra na Primeira República. A Cristiane Schettini, que não é americana, mas trabalhou as prostitutas que eu falei antes no Rio de Janeiro. A Amy Cheskel, que olhou para o jogo do bicho, como que os cariocas negociaram a permanência do jogo do bicho, apesar de ilegal, no judiciário. Eu acho que todas essas pessoas elas estão, de uma maneira ou de outra, olhando para uma historiografia maior sobre cidadania na Primeira República, então elas estão dialogando com aquela ideia de que existem subcidadãos na Primeira República, e muitas dessas pessoas estão em direto conflito com a ideia do José Murilo de Carvalho de que
ou eram passivos, as pessoas ou eram passivas ou revoltosas, né? Então tem algum meio termo aí entre passividade e não participação política e a revolta, como a revolta da vacina, que é essa negociação dentro dos tribunais por direitos, né? A quarta narrativa é sobre, e essa é pouco menos estudada, bem menos estudada, na verdade, do que as outras três, é uma narrativa sobre a relativização do individualismo no Brasil. Isso, na área do direito, isso tem reflexões no direito civil e no que seria depois um direito do trabalho, né? Vamos dizer assim, então, os contratos de trabalho. Bom, isso tem a ver com, primeiro, a contestação da propriedade como uma propriedade absoluta, e eu já mostrei para vocês que a Constituição de 91 teria, e o Código Civil de 16 teriam consolidado uma forma de propriedade que seria absoluta. Então, existe uma contestação já durante a Primeira República e até antes da propriedade absoluta, e, claro, a contestação da autonomia, vamos dizer assim, da vontade nos contratos de trabalho, que eram muito precários, né? Na verdade, muito pouca gente tinha contrato de trabalho, o trabalho era muito precário, e quando havia contrato de trabalho, esses contratos eram constantemente em termos muito ruins para o trabalhador e também simplesmente rasgados pelos empregadores, né? Bom, onde a gente vê essa contestação dessa autonomia privada? Bom, uma história longa do trabalhismo brasileiro, que a gente pode ver na Ângela de Castro Gomes, por exemplo, é a história dos sindicatos e organizações operárias reivindicando direitos trabalhistas, né? Então, é a história do trabalhismo antes do Vargas, né? O que vem antes da CLT é o quê? São sindicatos fazendo greves e pressionando de diversas formas as autoridades a garantirem determinados direitos, os mais básicos que vocês podem imaginar, tipo 8 horas de trabalho, né? Tem uma biografia também escrita pela Joseli Mendonça sobre o Evaristo de Moraes, que era um advogado dos sindicatos e dos trabalhadores durante a Primeira República, muito boa. Bom, então essa é uma narrativa. A outra, eu acho que é uma narrativa que ainda está sendo construída, que é uma ideia de que a função social da propriedade, então, o pessoal do direito conhece bem essa ideia de função social da propriedade, que ainda existe no ordenamento jurídico brasileiro, já estava presente desde o século XIX, circulando de outras formas, né? Dentro de círculos de positivismo kantiano, dessa filosofia positivista francesa, e tem uma dissertação do Alisson Maldaner sobre isso, que é muito interessante, sobre como essa ideia de função social da propriedade circulava com significados diferentes, é verdade, do que a gente entende hoje, mas já circulava de alguma maneira nos meios políticos e jurídicos brasileiros, né? A gente fixou muito a ideia de função social na propriedade no francês, no Léon Duguay, que deu uma palestra em Buenos Aires, né, definindo em 1911 a função social da propriedade, mas eu acho que toda a Primeira República, de maneiras talvez sutis, essa ideia de relativização da propriedade já estivesse em diversos pensadores do direito, da política na Primeira República. E, finalmente, a quinta narrativa é sobre a modernização do direito público, né? Então, é uma narrativa de passagem do direito administrativo, de uma justificação do poder nacional como ele operava no Império, como nos mostra, por exemplo, o trabalho do Walter Guandalini sobre o direito administrativo do Império, para um direito administrativo que é muito mais focado na instrumentalização do poder de polícia, por exemplo, para criar mudanças efetivas e reformas efetivas, como as reformas sanitárias do Rio de Janeiro, que tem a ver com a revolta da vacina, durante a Primeira República. Então, é uma transição aí de um direito administrativo que se constituía basicamente como uma justificativa do poder nacional durante o Império, para um direito administrativo que se constrói muito mais em torno da ideia de poder de polícia e da instrumentalização desse poder de polícia, através também de um diálogo com a técnica, então com os engenheiros, com os médicos, para criar reformas sociais, reformas urbanas, reformas sanitárias no país.
para olhar o poder de polícia, vocês podem olhar o trabalho, como eu já falei, do Lanaline, mas pode olhar o trabalho do Ayrton Zilander, o Gustavo Zatelli também trabalhou isso. Então, algumas pessoas já olharam para essa transição do direito administrativo durante a Primeira República. É difícil dizer com quem exatamente eles estão dialogando, mas eu poderia dizer que, de maneira ampla, eles poderiam estar dialogando com uma modernização do Estado brasileiro e até com uma literatura que não é nacional ainda, né? Que é uma literatura sobre o Estado administrativo, que é muito forte aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que tem um diálogo aí, existem questões a serem levantadas sobre o progressivismo brasileiro, sobre o que é isso, e que direito administrativo e que intervenções são essas, se é um progressivismo autoritário. Mas, de qualquer forma, eu acho que algumas pessoas dentro das faculdades de direito já estudaram essa transição do direito público. Bom, essas são as 5 caixas em que eu coloco a historiografia do direito na Primeira República. Como eu prometi, eu ia falar rapidamente da revolta da vacina, e aí a gente abre para discutir e responder perguntas e aprofundar tudo isso, a partir de um episódio que durou 6 dias, em novembro de 1904, que foi a revolta da vacina. Então, a revolta da vacina ela foi explicada de diversas formas pelos historiadores. Uma maneira de olhar a revolta da vacina é dizer que foi uma revolta contra o processo de modernização excludente da cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por um processo de reforma urbana que expulsava as pessoas, em sua maioria pobres, do centro da cidade, através de despejos, demolições e remoções operadas pela saúde pública, liderada pelo Oswaldo Cruz, e pela prefeitura, liderada pelo Pereira Passos. Então, por isso que são as reformas Pereira Passos, conhecidas. E a revolta da vacina teria sido resultado de uma insatisfação generalizada da população do Rio de Janeiro em relação a essas reformas excludentes da cidade. Uma outra maneira de olhar a revolta da vacina é olhar a vacina, especificamente. Então, é olhar a vacina a partir de um movimento antivacínico que data do século XIX, no Rio de Janeiro. A vacina isso é vacina, a gente está falando de vacina contra a varíola. A vacina, desde o século XIX, existia resistência tanto na classe médica quanto nas classes populares, uma resistência nas classes populares, vamos dizer assim, informada por religiões afro-brasileiras. Então, o trabalho do Sidney Chalub, mais uma vez, vem à cabeça para explicar isso. Então, seria uma revolta especificamente contra a vacina. Tem um livro mais recente do que o do Chalub, chama As Barricadas da Saúde, do Leonardo Pereira, que olha exatamente para isso. E ela pode também ser explicada a partir de um momento durante a revolta. Eu não vou escrever a revolta para vocês podem ler. Se vocês querem uma descrição boa e rápida da revolta, vocês podem ler o livro do Shevchenko, né? A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, que é rápido, é problemático, mas é rápido, é divertido de ler, né? Então, vocês podem ler lá pelos episódios, tá, todos. Mas tem um episódio dentro, vamos dizer assim, da Revolta da Vacina, que é uma tentativa de golpe de Estado, né? Que são militares e políticos positivistas que tinham sido excluídos vamos dizer assim, da República oligárquica a partir do momento que ela se consolidou, né, como dominante durante a Primeira República. Então, militares e políticos positivistas realmente tentaram liderar um golpe de Estado, e muita gente olhou a revolta da vacina como uma revolta que fruto da manipulação. Isso foi basicamente o que os jornais da época, muitos jornais da época falaram, né? Que as pessoas foram às ruas manipuladas por esses políticos e militares que queriam derrubar o governo do Rodrigues Alves, né? Então, a tentativa de golpe de Estado também é interrompida. Então, quando eu falo que dura 6 dias, dura 6 dias mesmo. A tentativa de golpe de Estado é interrompida também, assim como a revolta como um todo, pelas forças federais e pela polícia na cidade do Rio de Janeiro. Bom, essa é a revolta. Como é que eu analiso a revolta a partir de cada uma daquelas caixas historiográficas que eu acabei de mostrar para vocês? Bom, a partir da narrativa da inefetividade constitucional, é muito simples, né? Para estabilizar a cidade do Rio de Janeiro, a capital, depois de uma tentativa de golpe de Estado,
o Rodrigues Alves decreta o estado de sítio. Então, a revolta da vacina é mais um momento de estado de sítio durante a Primeira República. O estado de sítio é decretado no dia 16 de novembro, né, interrompendo, foi o último dia, vamos dizer assim, da revolta. É engraçado que ele também revoga a lei de vacinação obrigatória, então, de certa forma, ele atende à pressão do povo, mas ele também decreta o estado de sítio, mostrando, mais uma vez, que a República se estabilizava a partir de um instrumento como que era o estado de sítio e, de certa forma, comprovando a ideia de que a Constituição teria sido inefetiva porque o estado de sítio foi declarado em diversos momentos da Primeira República. A narração da exceção cotidiana também já foi apresentada pelos historiadores que estudam a revolta da vacina. Ela é verificada tanto antes da revolta quanto depois da revolta. Então, antes da revolta, a reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro, ela era uma reforma que foi descrita por muita gente como uma reforma de exceção cotidiana, de ampliação dos poderes da polícia para controlar as classes sociais mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Então, aumentou muito o nível de controle cotidiano da pobreza durante as reformas urbanas do Pereira Passo e do Oswaldo Cruz na cidade do Rio de Janeiro. Então, a revolta, quando eu falei que a revolta pode ser explicada pelas reformas urbanas, né, eu estou dizendo que seria uma revolta que é uma reação a essa exceção cotidiana vivida pelos pobres, pelos negros, pelos imigrantes pobres, portugueses e outros europeus da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa exceção cotidiana teria explicado a revolta da vacina. Do outro lado, uma vez que é decretado o estado de sítio no dia 16 de novembro, o Rodrigues Alves aproveita para, vamos dizer assim, limpar a cidade das classes perigosas, né, como era construído na época. Então, existe uma campanha de expurgo, vamos dizer assim, da cidade do Rio de Janeiro, que vai perseguir pessoas, independentemente delas terem participado ou não na revolta da vacina. Então, sem processo, sem direito de defesa, sem nada, a polícia prendeu quase 1.000 pessoas, isso que a gente tem, vamos dizer assim, que a gente tem registro, né? E desterrou e mandou forçadamente 450 pessoas ou mais para o Acre, né? Um lugar até onde as pessoas, alguns dados nos contam, alguns documentos nos contam que essas pessoas que foram desterradas para o Acre depois da revolta da vacina foram inclusive escravizadas lá. É verdade, por pessoas que exploravam economicamente a região amazônica. De qualquer forma, existe evidência, mas pouca evidência sobre o que aconteceu com essas pessoas uma vez que foram desterradas. Mas isso também é uma evidência da exceção cotidiana, né? Porque são pessoas que eram, justamente, como eu falei, não necessariamente tinham participado da revolta, mas eram considerados vadios, sem trabalho, prostitutas, pessoas sem documentos, agitadores políticos, né, da época. Então, todas essas pessoas foram alvo desse processo, dessa campanha de caça aos culpados depois da revolta da vacina, de uma forma excepcional, que mostrava como que o cotidiano das classes pobres no Rio de Janeiro era um cotidiano de exceção, né? Então, por isso que ela confirma também a narrativa da exceção cotidiana. As três outras narrativas, elas ainda foram pouco exploradas, e eu acho que o meu trabalho como historiador está tentando destacar um pouco mais essas três últimas narrativas, porque essas duas que eu acabei de falar, elas já foram exploradas, de certa forma, pelos historiadores. Bom, uma, como eu falei, é a narrativa da apropriação e produção do direito pelas classes populares. Então, eu olho a revolta da vacina a partir de processos judiciais da época que foram levados por pessoas de diferentes classes sociais contra práticas sanitaristas, como, por exemplo, a invasão das casas das pessoas para jogar enxofre e matar o mosquito que transmitia a febre amarela, contra a própria vacina, contra outras práticas violentas da saúde pública
do Oswaldo Cruz, e também contra desapropriações e despejos ordenados pelo Pereira Passos na Justiça. Então, eu estou olhando a revolta a partir do que está acontecendo também nos tribunais e a partir da circulação dessas ideias jurídicas na cidade em jornais, em conversas. Né? É difícil você descrever uma consciência de direitos e jurídica da população mais pobre do Rio de Janeiro. Mas se você juntar pedaços desse quebra-cabeça com os jornais, com os processos judiciais e com a ação de fato que as pessoas fizeram nas ruas com a revolta, eu estou tentando construir a ideia de que, provar que existia uma apropriação e produção do direito que levou as pessoas a se rebelarem nas ruas do Rio de Janeiro contra a vacina. Que direito seria esse? Bom, você pode imaginar, direito da sua liberdade, da sua integridade física, da inviolabilidade do seu domicílio, que é o seu lar, né? Então, enfim, que era invadido pela saúde pública para fazer o expurgo sanitário, para vacinar, etc. Então, essa é a narrativa que eu estou tentando provar a partir de vários documentos, mas principalmente dos casos, dos processos judiciais e dos jornais. A outra narrativa, para olhar a revolta da vacina, lembrando para vocês, a narrativa da relativização daquele individualismo privado. E aí é interessante, porque a gente tem, durante a revolta da vacina, a construção de um discurso jurídico contra as reformas urbanas baseado numa ideia absoluta de direito de propriedade. Então, esse discurso jurídico é criado pelos próprios proprietários da capital, que estão sendo desapropriados e cujos cortiços e outros prédios estão sendo constantemente policiados pela saúde pública, né? E eles se defendem nos tribunais a partir de uma ideia de propriedade absoluta. Mas o que acontece de fato? Vamos dizer assim, aquela ideia difusa que existia sobre uma propriedade não tão absoluta assim, que aparecia eventualmente em alguma outra escrito jurídico da época, vai se tornando cada vez mais forte. Ela é basicamente a reforma urbana, as formas de limitação da propriedade que a reforma urbana do Rio de Janeiro trouxe para o Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo, a limitação ao extremo da propriedade, que é a desapropriação, né, inclusive, elas vão se tornando quase que evidência empírica de que a propriedade não é mais absoluta. Né? Então, os juristas depois vão olhar para trás, e é até interessante que o próprio Duguy, não falando do Rio de Janeiro, mas falando da França, ele fala que isso é evidência empírica, ele estava só olhando para trás e descrevendo que o direito de propriedade não era mais um direito absoluto. E eu acho que vai acontecer um processo semelhante no Brasil, em que eu não estou dizendo que isso explica completamente a ascensão da função social da propriedade, mas eu estou, pelo menos, levantando a hipótese de que as limitações à propriedade, e principalmente as limitações à propriedade que se tornaram cada vez mais rígidas durante as reformas urbanas, vão mostrar para esses juristas que a propriedade já não é mais um direito absoluto. Então, poderia... E eu estou explicando isso só para colocar no contexto da revolta da vacina. A revolta envolve também a articulação desses argumentos nos jornais, inclusive pelos proprietários. Tem muita gente que diz que é um momento, inclusive, inesperado de aliança entre os proprietários e os moradores dos cortiços, né? Porque os dois estão sendo afetados pela reforma urbana. Né? Então, são alianças realmente inesperadas, assim, do ponto de vista da história social naquele momento. E, finalmente, para encerrar aqui a gente discutir isso, a exceção cotidiana das reformas urbanas, ela pode ser explicada, e eu acho que ela é melhor explicada, a partir da quinta narrativa, que é a da modernização do direito administrativo no Brasil. Então, o que eu estou propondo é que muitos historiadores leram as reformas urbanas a partir da crítica liberal às reformas urbanas na época. O que os liberais diziam? Por exemplo, Rui Barbosa, né? Dizia que existia um estado de exceção permanente, não declarado, no Rio de Janeiro, em que o direito de propriedade tinha sido suspenso, em que as liberdades civis das pessoas tinham sido suspensas para invadir as casas, para vacinar e coisas do tipo. Então, muitos desses advogados e políticos da Primeira República descreveram
as reformas urbanas e contribuíram para a revolta da vacina a partir dessa ideia de que existia um estado de exceção na cidade do Rio de Janeiro. O que o pessoal que eu mencionei, que estuda o direito administrativo, vai nos dizer? E o que os documentos também vão nos dizer, se a gente olhar os casos no judiciário, os artigos nas revistas jurídicas? Eles vão nos dizer que isso, na verdade, é construído a partir de uma modernização do direito administrativo que leva o direito administrativo cada vez mais para uma lógica de independência técnica e discricionariedade administrativa. Então, o que era exceção para os liberais e para muitos historiadores, na verdade, é discricionariedade, é técnica, pode ser justificado e articulado dentro de um direito administrativo moderno. Então, por exemplo, a discricionariedade que a administração pública tem de desapropriar alguém sem, vamos dizer assim, sem justificar o porquê, ou sem dar direito de defesa ou ataque à decisão da administração de desapropriar. Você tem o direito de se defender a partir de questões procedimentais, a partir da lógica da indenização, tal, mas não de questionar por que você está sendo desapropriado. Né? Então, é isso que eu acho que a quinta narrativa vai nos trazer para entender a reforma urbana e a revolta da vacina. Descrever a reforma urbana e as práticas sanitaristas e de desapropriação da Primeira República a partir de uma lógica de um direito administrativo mais independente, ou quer dizer, que descreve a administração pública como mais independente, mais discricionária e baseada na técnica. Né? Então, também nos coloca dentro desse terreno difícil de navegar, que eu acho que o Thiago Hansen navega muito bem, que é a ideia de diversos conhecimentos sendo misturados ou, vamos dizer assim, em diálogo com o conhecimento jurídico. Nesse caso, estou falando do conhecimento médico, do conhecimento dos engenheiros e etc. Bom, é isso que eu queria falar. Eu acho que a gente pode começar uma conversa a partir daí, o que vocês quiserem perguntar e aí. Muito bem, Pedro. Obrigado pela brilhante exposição. Eu diria que eu estou quase sem perguntas, porque você conseguiu resumir ou sintetizar de uma forma muito boa e muito clara, não só as correntes historiográficas, como você disse, né, as várias vertentes, mas também os principais problemas históricos. Bom, pessoal da audiência, aí, fiquem à vontade para escrever perguntas e sugestões de questões para a gente iniciar uma conversa, mas eu já tenho algumas aqui para o Pedro. Pedro, fique à vontade para levar o tempo que você quiser para elaborar as respostas e para desenvolver, tá? Eu tenho uma primeira questão que eu queria ouvir você. Você falou uma espécie de progressivismo brasileiro, né? Eu trabalhei um pouco com isso na minha tese, pensei um pouco essas questões. Eu queria ouvir de você que, enfim, mora nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos e estuda história ambiental também, assim como eu, e o progressivismo tem uma íntima relação com esse objeto específico também. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco como que se dava o diálogo entre o direito americano e o direito brasileiro no início do século XX. Por quê? Porque isso foi algo que eu reparei na minha tese. Fala-se muito pouco disso. Cita-se a todo momento autores alemães, franceses, argentinos, eventualmente, alguma questão ali do Chile, né? Muita gente de Portugal, etc. E os Estados Unidos, quando muito, é referido como uma questão só da Constituição, né, de 1891. Mas me parece que não é só isso. Né? E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho como é que se dá historicamente o diálogo entre o pensamento jurídico estadunidense e o pensamento jurídico brasileiro, apesar da diferença de sistema jurídico entre common law e civil law. É uma excelente pergunta que eu acho que eu acabo sendo forçado a pensar nisso por estar aqui. Né? Então, eu não sou um estudioso profundo da doutrina jurídica da Primeira República, mas é claro que na minha pesquisa sobre a Primeira República eu li vários manuais de direito e eu li a produção sobre essa circulação de ideias durante a Primeira República entre Brasil e outras partes do mundo. Né? Então, por exemplo, tem um artigo muito interessante do Christian Lynch, que é O Caminho de Washington Passa por Buenos Aires, né? Que é a trajetória do Instituto do Estado de Sítio dos Estados Unidos, passando pela Argentina e chegando no Brasil. Eu acho que essa é um artigo que se diferencia da tradição mais, vamos dizer assim,
liberal de descrever as influências do direito norte-americano no Brasil, que é aquela que você falou, a partir da Constituição de 1891 e das ideias liberais, de federação e etc., que é olhar esse instituto que tornou, vamos dizer assim, a Constituição, para usar a linguagem que a gente estabeleceu, inefetiva, né? Então, essa é uma forma de olhar, é um caminho que, na verdade, passa por Buenos Aires, mas que vem, de certa forma, dos norte-americanos e não é exatamente um instituto de limitação de poder, né? Pelo contrário, é um instituto que cria excepcionalidade, vamos dizer assim, de poder ilimitado. Mas, dentro do que eu li, né, dentro do que eu pesquisei mais, existem muitas referências ao direito administrativo norte-americano que eu acho que os autores brasileiros perderam, né? Os historiadores não olham ainda. Pode ser que tenha alguma coisa, então eu posso estar falando, vamos dizer assim, a produção é rápida, né? Então pode ser que alguém já tenha publicado sobre isso, mas até o momento eu não vi nada a respeito desse direito administrativo norte-americano. O que eu quero dizer com esse direito administrativo norte-americano? Eu quero dizer com a apropriação e tradução dos conceitos ou das ideias do direito administrativo norte-americano por autores brasileiros, olhando para os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos depois da Guerra Civil, né? O historiador do direito norte-americano ele provavelmente vai te dizer que é outro país depois da Guerra Civil, né? Juridicamente, a Constituição é reformada, né? Mas uma história desse outro país, depois da Guerra Civil, 1865, os Estados Unidos, é um país em que a administração pública vai ganhando cada vez mais poder e concentração na capital, em Washington, né? O país anterior seria um país muito mais de governança local e de poder de polícia utilizado localmente pelas municipalidades, e depois da Guerra Civil você tem a força da administração central dos Estados Unidos sendo justificada também pelos juristas e em casos na Suprema Corte americana. Posso dar um exemplo dessa força, que é um exemplo muito, muito relevante para o momento, né? A gente está vivendo essas manifestações nos Estados Unidos em relação à violência policial. Tem muita gente olhando, não para a escravidão, mas olhando, claro, para o pós-escravidão, para o momento ali em que a violência racial no sul dos Estados Unidos era muito, muito forte, né? A KKK e outras organizações iam atrás de negros, e aí você tem uma intervenção pelo menos, momento de esperança, vamos dizer assim, depois da Guerra Civil, a intervenção do governo central nesses estados do Sul para evitar esse tipo de coisa, né? Expandir os direitos dos negros. É claro que isso como vocês sabem, isso é reduzido depois, a partir do momento que a segregação é legalizada, como Jim Crow e etc. Mas tem um momento ali da reconstrução, que é um momento de esperança, que é muito baseado nessa força do Estado administrativo norte-americano, eu acho, né? E tem outras coisas também, intervenção na economia, ou regulação da economia. Tem muita gente que pensa os Estados Unidos como esse lugar da economia liberal e que corre, vamos dizer assim, sem nenhuma restrição, até o New Deal, né? Como se aquele momento ali do início do século XX fosse uma festa ultraliberal mas isso já foi reestudado, mostrando que existiam muitos mecanismos e instituições de regulação da economia americana, centrais, inclusive, do governo federal. Então, são esses Estados Unidos, não os Estados Unidos liberal da Constituição, que eu acho que os administrativistas brasileiros estavam olhando. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso. Você falou que encontrou referências, né? Aonde você encontrou essas referências? Por exemplo, eu li uma dissertação de mestrado há um tempo atrás, até de uma orientanda do Walter Gondalini, que trabalhou, acho que com 10, 12 doutrinas de direito administrativo, então era um recorte doutrinário, em manuais, etc., etc., em que as referências são basicamente francesas, portuguesas e eventualmente alemãs, né?
eu encontrei referências aos Estados Unidos em temas específicos, quando você falava, por exemplo, de florestas. Aí se fala muito do Serviço Florestal americano, né? Mas sobre um ponto de vista generalista da construção do objeto do direito público, eu não achei nas referências que eu mexi. Como que você viu esse diálogo, então? Olha, eu vi esse diálogo, eu acho que a sua distinção entre conceitualização do direito público e temas específicos ela é importante, então, para entender. Né? Como eu falei, eu não sou um pesquisador da doutrina, então talvez tenha fugido a mim essa ideia de distinguir essas duas coisas. Então, eu vou te dizer onde eu achei. Bom, eu achei em manuais de direito administrativo, em determinados momentos em que se discute, claro, o que eu estava procurando, que eram as desapropriações, que eram as medidas sanitárias, né? E também em determinados pareceres e até decisões judiciais da época sobre isso. Então, eu acho que quando você distingue a conceitualização do direito dentro do conhecimento doutrinário, da prática do direito e da especificidade do direito administrativo aplicado, eu acho que talvez não, isso certamente é importante para a gente discutir essa influência americana. Porque eu não conseguiria te dizer realmente um administrativista que tenha conceitualizado o direito administrativo a partir do norte-americano. Até porque eu acho que tem aí uma questão, talvez, do próprio direito americano ser produzido a partir de decisões e de uma forma mais Outro pragmática. sistema. Talvez. Isso é uma boa pergunta de pesquisa, inclusive. Né? Quando é outro sistema, é mais fácil você olhar para o objeto específico do que você fazer a análise generalizada, né? Ótimo, exatamente. Né? Então, eles estão lá, como eu falei, as referências estão lá, mas realmente não na conceitualização do direito administrativo. Muito bem. Pedro, eu vou seguir algumas perguntas aqui do que o pessoal está fazendo. O Felipe Portas está perguntando para você falar um pouquinho mais sobre as relações entre o Pereira Passos e o Rodrigues Alves, e se houve alguma colaboração ou interferência do Executivo Federal. Eu acho que, na verdade, é interessante você lembrar que o Rio de Janeiro é Distrito Federal, que o prefeito era indicado pelo presidente, que não havia eleições, enfim. É um mundo muito distante de nós hoje, então fala um pouquinho como que é a estrutura político-jurídica do DF, que era Rio de Janeiro, no início do século XX. Não, a estrutura básica não muda muito, mas ela muda bastante em termos de gerar essa prefeitura superpoderosa, né? Excepcional, diriam os liberais da época. Então, bom, como você falou, o Pereira Passos foi indicado pelo Rodrigues Alves no final de 1902. Isso é uma questão muito importante na minha tese, que eu estou transformando em livro agora. No último dia de dezembro, nos últimos dias de dezembro de 1902, o Congresso passa uma lei com pressão do Rodrigues Alves para empoderar o Pereira Passos. Né? Então, tem uma lei de reorganização do Distrito Federal que dá poderes, não nessas palavras, mas nas palavras dos liberais da época, poderes extraordinários e excepcionais ao prefeito ditador, né, que eles diziam. Então, o Congresso também participa. O Congresso, claro, dominado pelas oligarquias rurais. O Rodrigues Alves é uma pessoa da oligarquia de São Paulo. E eles passam essa lei para empoderar o Pereira Passos. Um pouquinho mais tarde, né, um ano depois, o Oswaldo Cruz é escolhido o diretor-geral de saúde pública, que é uma agência federal. Então, sob o governo federal, tem o Pereira Passos, que é o prefeito do Distrito Federal, indicado pelo presidente, e agora você tem o Oswaldo Cruz, que é o diretor-geral de saúde pública, que vai se tornar uma pessoa também muito importante nessas reformas. A relação entre reforma sanitária e reforma Pereira Passos, ela é uma relação que foi discutida bastante pelos historiadores já. Né? Então, tem gente que foca mais. O que era a reforma Pereira Passos? Era o alargamento das ruas, a construção de praças, o melhoramento do centro da cidade. É engraçado, tem uma terceira vertente até, que é uma comissão só para a Avenida Central, criada no âmbito do governo federal. Né? Então, tem uma comissão que não é exatamente, vamos dizer assim,
sob o governo do Pereira Passos, mas especificamente no governo central. Então, existem diversas... Acho que o ponto seria que existem diversas instituições dentro da capital trabalhando para essa reforma urbana, mas todas, de uma forma ou de outra, respondem aos ministérios da época. Todas, de uma forma ou de outra, respondem aos ministérios. Então, só para terminar, a reforma do Pereira Passos era uma reforma de melhoramento de ruas, de praças, de avenidas. Tinha a comissão para construir a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, e tinha a Diretoria Geral de Saúde Pública que inspecionava, vacinava, que tentava, vamos dizer assim, criar a cidade salubre ideal, que era idealizada por eles, e também as casas, né, os prédios salubres. Aí tem um monte de contato informal, quando você lê os processos, é muito interessante. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre como que isso opera na prática, né, no dia a dia, no chão, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Você tinha o Oswaldo Cruz, vou dizer o Oswaldo Cruz, mas não é ele, é um delegado da saúde pública, né, da diretoria-geral, indo a um prédio e dizendo que esse prédio precisa de melhoramentos. O que significa isso? Esse prédio é insalubre, ele precisa ser mais aberto, mais ventilado, entrar mais luz, tudo que se acredita que que vai evitar a progressão das doenças no Rio de Janeiro. Vamos dizer assim, abrir mais as coisas é o distanciamento social da época. Né? Então, você abre, você fica mais longe um do outro. Bom, o delegado da saúde pedia, então, ou ordenava para o dono do prédio a fazer esses melhoramentos. E aí, o que esse dono precisava? Ele precisava de uma licença da prefeitura para realizar esses melhoramentos. E aí, o que a prefeitura fazia? Negava a licença para ele. Então, ele pedia licença para fazer a obra, a prefeitura negava, e aí a saúde pública tinha desculpa para despejar e demolir o prédio do cara. No chão era mais ou menos isso que acontecia. Muito bem, muito bem. Pedro, avançando um pouquinho, eu queria que você aprofundasse um pouco mais um tema que, inclusive, eu também trabalhei um pouco na minha tese, eu acho que a gente pode desenvolver juntos até um pouco, que é a relação entre ciência e direito. Né? O teu recorte foi entre medicina, engenharia e o direito, o meu foi agronomia, botânica e direito, mas é um objeto que eu acho incrível e que é muito explícito no início do século XX. Né? Você vê, inclusive, gente que não era do direito fazendo leis, projetos de lei, etc., etc., o que é natural naquele processo, sobretudo do positivismo, de uma certa ascensão das ideias técnicas como substitutas da política, etc., E aí eu quero que você desenvolva um pouquinho melhor essa relação, citando alguns exemplos. Eu vou até dar uma dica para facilitar a tua vida. O Arão Reis, por exemplo, né? Contar um pouquinho a história desse tipo de coisa. Como é que se dá, como é que você vê esse diálogo entre juristas e cientistas naturais ou de outras áreas ou técnicos no início do século XX? Uhum. Bom, vamos tentar olhar para isso, vamos dizer assim, em três níveis. Né? O nível da política e da discussão pública da época, o nível da doutrina jurídica da época e o chão, né? E como que isso existia nos tribunais e nas ruas do Rio de Janeiro. No nível do discurso político e público da Primeira República, a ideia de que existia uma ciência objetiva e capaz de resolver os problemas da cidade muito melhor do que as ideias jurídicas da época, né? Ou de uma forma muito mais objetiva do que a retórica jurídica dos bacharéis do século XIX, vamos dizer assim, essa ideia já existia desde o próprio século XIX. Né? Então, com a emergência da ideologia de higiene, e o Chalub mostra isso na Cidade Febril, né? Já se consolida na cidade, ou começa a se consolidar, digamos, na década de 70 do século XIX, na cidade, esse discurso público, como você falou, de que existe uma técnica higiênica, sanitária, de engenharia, que é capaz de resolver os problemas e que é neutra e que se coloca acima da política, que é
por outro lado, principalmente quando a gente entra na Primeira República, é corrupta, né? Então, esse é até um tema interessante para discutir o tempo presente, né? Que é essa ideia de que existe alguma coisa acima da política, porque acusava-se, principalmente na Primeira República, a política de ser corrupta, né? Então, mas a ideia já existia, como eu falei, desde a década de 70, pelo menos, do século XIX. Então, no discurso público é isso, né? É uma ciência que vai se consolidando, inclusive a partir das negociações e de política que é feita pelos próprios engenheiros e médicos, né? Então, isso não é só no campo do debate das ideias, isso é também no campo das negociações políticas da época, e eles vão conseguindo espaços no governo imperial e depois no governo da Primeira República, né? De maneira que eles vão, ao mesmo tempo que eles vão conquistando espaços políticos, eles vão se justificando como técnicos e acima da política, né? No nível da doutrina jurídica, aí eu acho que, claro, você conhece muito melhor do que eu, mas a gente já olha no direito administrativo gente que não é jurista produzindo manual de direito administrativo, né? Então, você tem um diálogo com o que se chamava na época ciência da administração, né? Então, existe um diálogo forte e o entrecruzamento de conhecimentos que, inclusive, gera o que parece uma anomalia para a gente hoje, que é uma pessoa que não é do direito produzindo um manual de direito administrativo, justamente porque ele era interconectado ao conhecimento da ciência, da administração e da técnica da administração. Bom, no nível do chão, do funcionamento dessas coisas, a gente pode ver, por exemplo, as desapropriações, né? Então, as desapropriações, elas acontecem a partir de 1903, mais uma lei que é passada pelo Congresso para justificar e tornar as reformas urbanas mais rápidas, né? Uma lei, desculpa, de desapropriação que dá poder para a determinação das indenizações aos árbitros, a figura do árbitro. A desapropriação antes a indenização para a desapropriação antes era decidida por um júri. Depois, a partir de 1903, ela passa a ser decidida por 3 árbitros, um indicado pelo proprietário, um pela municipalidade e um pelo juiz. Esses árbitros, vários deles, eram justamente engenheiros, né? Então, dentro do tribunal, o conhecimento técnico do engenheiro e a produção de laudos de engenharia e saúde e higiene dentro do tribunal, ela se torna uma forma de reprodução e ocupação dos espaços jurídicos durante a Primeira República. Então, você tem, só para dar um exemplo de um desses engenheiros, que eu achei fantástico quando eu descobri dentro de um processo, o Paulo de Fronten, que era um engenheiro-chefe, né, presidente do clube de engenharia, foi árbitro, ou seja, uma pessoa diretamente interessada na reforma, foi árbitro indicado pelo juiz em um dos casos de desapropriação. Então, ele podia dizer quanto ia ser a indenização, porque o indicado pelo juiz era o que desempatava, né? Então, ele podia dizer quanto que ia ser a desapropriação. Então, dentro dessas cortes, principalmente na primeira instância, vamos dizer assim, né, a técnica ela é muito importante, né? Por exemplo, tem uma justiça sanitária que é criada e só dura 8 anos, né? Então, a justiça sanitária é interessante, porque ela é criada pelo Código Sanitário de 1904 para julgar tudo que tem a ver com a saúde pública, então ela tem uma jurisdição muito ampla, né? Mas indica um juiz, um advogado, alguém do direito para ser juiz. A diferença é que, durante o procedimento, o laudo do inspetor ou do delegado de saúde pública é importantíssimo, né, para a decisão desse juiz. Então, existe ali os advogados tentando interpretar esse laudo. Eu até falo na minha tese, e vou desenvolver melhor no livro, que tem 2 cidades, se você olha o processo judicial. Tem a cidade do laudo dos engenheiros e dos sanitaristas, que é uma cidade precária, que está caindo aos pedaços, que não tem telhado, não tem latrina, não tem luz, não tem nada. E tem a cidade da interpretação que os advogados dos proprietários fazem desses laudos. Essa cidade é uma cidade ruim, que é uma cidade precária, mas é uma cidade que tem salvação, né? É uma cidade que você pode ali consertar os prédios e tal. Então é até interessante você
visualizar a cidade a partir desses laudos e dessas discussões, né, desses documentos, né? Se você fosse reconstruir a cidade a partir deles, eu acho que você ia reconstruir duas cidades completamente diferentes. E eu acho que isso mostra o conflito ali da técnica e da interpretação jurídica desses laudos nesse chão de produção do direito na Primeira República. Muito bom, muito bom. Vou para mais uma pergunta aqui do público. O Felipe pergunta de novo. Ele pede, na verdade, para se é possível você fazer uma comparação da reforma de Paris, em meados do século XIX, com a reforma do Rio de Janeiro no início do século XX. Porque a gente sabe que uma está inspirada a outra. O Pereira Passos morou em Paris, acompanhou as reformas, enfim. E eu queria adicionar um elemento a mais. Buenos Aires, que vai passar também por uma importante reforma no fim do XIX e que era a grande capital da América Latina, era a cidade mais rica da América Latina, um centro cultural. Alguns historiadores chegam a se referir a Buenos Aires como a capital da Belle Époque, inclusive, né? Como é que você relaciona a experiência dos nossos hermanos aqui? Se isso chegou, se era utilizado como parâmetro, como que se dava? Uhum. Bom, excelente perguntas, né? Então, colocar em contexto é sempre bom, ainda mais para quem, como eu falei para vocês, é um historiador da América Latina. Diria até que em determinados momentos do mundo atlântico, né? Mas bom, Paris, como você falou, é a inspiração desses modelos de reforma urbana no mundo inteiro, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Haussmann é o método Haussmann, né, que o Engels chama, que é esse método de ampliação das avenidas, que não é só o método que se direciona a criar uma cidade mais funcional e salubre, né, com distanciamento e prevenção de epidemias e também é uma cidade que circula melhor e que é inclusive mais bonita, né? Às vezes a gente esquece, né, que o embelezamento também é um objetivo dessas reformas, mas também é uma reforma que é política no sentido de que as grandes avenidas impediriam as massas de se rebelar e criar barricadas, né? Em Paris e no mundo inteiro também. Bom, vamos tentar olhar isso sob o ponto de vista do direito, né, para a influência disso no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. Bom, vamos passar antes por. Então, tem essa influência do haussmannismo no mundo inteiro. Buenos Aires tem uma reforma parecida com a reforma do Rio de Janeiro um pouco antes, no final do século XIX. Né? A Avenida de Maio é uma inspiração para os brasileiros para a Avenida Central no Rio de Janeiro. Né? Eu costumo descrever essa relação dos brasileiros com a Argentina na época de uma competição com mistura de admiração e um pouco de inveja, né? Que eles tinham de Buenos Aires na época. Então, por exemplo, o Olavo Bilac, né, que é um poeta da época, que é um defensor dessas reformas que vão trazer civilização para o Rio de Janeiro, ele fala de Buenos Aires justamente como o que você falou, né, Thiago, sobre ser a capital da Belle Époque ou enfim, da civilização nos trópicos ou alguma coisa desse tipo dessa época. Então, Buenos Aires também é uma influência forte em termos de urbanismo para o Rio de Janeiro. Vamos fazer esse caminho, então, Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro, a partir do direito. Eu acho que tem um instituto dentro da desapropriação que pode iluminar um pouco essa relação, essa circulação de ideias jurídicas, que é a tal da desapropriação por zonas, que seria a municipalidade, ao invés de determinar um prédio específico a ser desapropriado e indicar, dizer que uma zona inteira da cidade, delimitar essa zona da cidade no mapa, vai ser desapropriada. Né? Isso foi um instrumento muito utilizado em Paris, um instrumento que também foi utilizado e contestado na justiça em Buenos Aires e que, eventualmente, também é usado pelo Pereira Passos e contestado na justiça do Distrito Federal e derrubado na justiça do Distrito Federal pelo ativismo, vamos dizer assim, judicial da época. Então, você tem a desapropriação por zonas, você tem proprietários indo à justiça contra isso, dizendo que isso viola o seu direito de propriedade e o direito de um processo legal que indique claramente quais prédios serão desapropriados. E as referências dentro na Corte de Apelações, esse caso que chega, uma das referências é justamente os casos argentinos, o que tinha acontecido na Argentina, na Avenida de Maio. Tem um caso que chama El Hortondo,
na Avenida de Maio, que é engraçado até que é um caso que é diretamente conectado ao controle de constitucionalidade na Argentina. E aí, bom, então eu acho que a desapropriação por zona ela é um instrumento usado em Paris, e Buenos Aires e Rio de Janeiro. Ela é uma coisa que une aí os três lugares nessa história atlântica de desapropriações urbanas e direito, e acaba sendo derrubada na justiça no Rio de Janeiro, na Corte de Apelação. Muito bem, muito bem. Hum. Queria conversar um pouquinho com você agora também sobre, digamos, essa pré-história ou essa longa história da função social da propriedade, né? Eu lembro que eu falava há um tempo atrás, um ano e meio, mais ou menos, com o Antônio Espanha, e ele falava da mudança que tinha na doutrina europeia já no meados do século XIX, com o surgimento da ideia de que a propriedade se transformaria não apenas em um direito, mas também em um dever, né? Ou seja, ser proprietário exige também certos deveres, né? E que posteriormente isso teria sido aí uma das bases para o desenvolvimento da teoria da função social da propriedade, que você mencionou do Gui na Argentina, o que eu acho que é um tema que é muito pouco dito, né? A função social da propriedade é desenvolvida em terras latino-americanas, não na Europa, né? Isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Depois a gente vai ter o Código Civil de 16, vai haver a possibilidade não de função social da propriedade, mas de desapropriação por utilidade pública, o que quando eu fui estudar o Código Florestal de 34, se dizia que aquilo era já a origem da função social da propriedade no Brasil. Os próprios autores do Código falavam isso a todo momento, etc. Mas a grande questão era a indenização. Porque, digamos que, mesmo a civilística, com exceção daqueles mais exagerados, como você mesmo mencionou, que falavam em um direito absoluto de propriedade, com exceção desses, a maioria dos autores que eu acompanhei aí já nos anos 20 e 30 aceitavam, tá bom, propriedade não é direito absoluto, vamos tomar isso como pressuposto, porém, a indenização tem que ser à vista e em cash. O que, na prática, inviabiliza qualquer reforma de longo prazo, né? Porque em qualquer país decente, você faz a desapropriação ou, por exemplo, a reforma agrária e paga em títulos de dívida do governo, do Tesouro, que serão pagos dali 10 anos com reajuste, juros, etc, etc, né? Como é que se dava a questão das indenizações especificamente na revolta da vacina? Pagava-se? Não pagava-se? Dava-se um jeito? Fazia por títulos do Tesouro? Como que era essa discussão sobre a indenização? Essa é uma pergunta excelente, que eu acho que eu tenho que prestar até mais atenção quando for escrever o capítulo sobre propriedade do livro. Bom, tem um debate dentro dos tribunais sobre como que a indenização é paga. É um debate forte. E uma das coisas que acabou acontecendo e que os advogados dizem que era prática, mas que não era legalizado em lugar nenhum, legalizado no sentido de que não estava nenhuma lei, né, em lugar nenhum, era a prática de depositar a indenização nos cofres da própria prefeitura e adiar o máximo possível o pagamento dessa indenização. Então, desenvolveu-se essa prática nas desapropriações da prefeitura de depositar e dizer, o depósito já garante que isso é como se estivesse pago, né? Esse depósito é como se estivesse pago. É claro que os advogados vão protestar em relação a isso, né? Vão dizer que isso não é indenização prévia, que é garantida constitucionalmente, né? E que deveria ser pago imediatamente. Eu tenho um quadro, eu ainda não analisei ele, de momento onde essas coisas são pagas, né? Então, o pagamento, é claro, é o que você está falando, é aquele pagamento ou em dinheiro ou em títulos, né? Então, mas o quadro que eu tenho, ele mostra o tempo do processo, né? Então, aonde que chega o momento em que tem um recibo do pagamento, né? Um recibo do pagamento. E demorava, mas assim não é um recibo que é datado de anos e anos e décadas depois, não é, né? É um recibo que é datado de um ano depois, alguma coisa do tipo, né? Então, certamente não é um pagamento imediato. Eu diria que são essas duas coisas que, lendo os processos, eu posso ajudar a iluminar a sua pergunta, né? Uma é
esse debate a respeito do depósito, né, que não seria indenização prévia, de acordo com a Constituição, de acordo com os advogados, mas que se tornou uma prática aceita pela Justiça do Distrito Federal. E, do outro lado, é esse tempo do processo que eu mapeei com o recibo de pagamento, e que, como eu falei, é um pagamento que demora, mas não é um pagamento que demora uma década. É um pagamento que demora um ano, demora vários meses ou 2 anos, alguma coisa do tipo. Muito bem, muito bem. Pedro, e aí? Acho que já caminhando um pouco para o fim, o pessoal que estiver no público aí, se quiser fazer mais perguntas, aproveite. Eu queria fazer aquela pergunta que não é uma pergunta que se faz a historiador, mas, enfim, a vida é feita dessas perguntas também, né? A gente aprendeu alguma coisa com a revolta da vacina? Porque a gente vê, por exemplo, hoje uma absoluta confusão administrativa com relação à pandemia. A gente, é claro, tem um outro mundo, a gente tem um SUS, né? A gente tem uma outra realidade, mas parece-me, até brincaram aí no começo da aula, se você ia falar da revolta da vacina de 1904, ou a que vai ter daqui a pouco, né? Qual que é o tema da aula final, né? Você que estudou a fundo um período epidêmico no Rio de Janeiro, no século XX, você teve flashbacks acompanhando as notícias nos últimos tempos? Se tive. Bom, eu queria dizer que a administração pública brasileira aprendeu na época com a revolta da vacina. Então, o que sai desse momento, desse sanitarismo organizado pelo governo federal durante a primeira década do século XX é a expansão dos serviços sanitários para o interior do país, né? E o trabalho do Gilberto Rockman, da Fundação Oswaldo Cruz, um cientista político, historiador da Fundação Oswaldo Cruz, chama Era do Saneamento. Tá? Mostra muito bem isso. Inclusive, ele toca em questões de federalismo e liberalismo jurídico da época. Ele mostra o quê? Que a doença mostrou para as elites brasileiras que a interdependência da sociedade moderna é inevitável. Então, que essa doença circule no Rio de Janeiro e pegue gente, apesar de existir uma diferenciação social de vulnerabilidade, mas que a doença pegue gente, inclusive das elites, né? Vale lembrar que o próprio Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola, né? Depois. Então, a doença cria a sensação de interdependência. A sensação de interdependência cria estímulos para o desenvolvimento e a expansão dos serviços sanitários no Brasil da Primeira República, na década de 20. Né? Inclusive, o Oswaldo Cruz morre como um herói. Né? E o Rui Barbosa, que eu mencionei antes, que criticava ele porque era estado de exceção, etc., faz um discurso, um discurso que eu gosto muito, eu cito muito, por ocasião da morte do Oswaldo Cruz em 1917, dentro do Teatro Municipal, então dentro de um símbolo das reformas urbanas, o Rui Barbosa fala que a revolta da vacina, ele não se refere à revolta como isso, mas fala os acontecimentos de novembro de 1904, foram acontecimentos em que as pessoas, com uma energia cívica de defesa dos seus próprios direitos, se equivocaram. Né? Se equivocaram, infelizmente, por ironia do destino, as pessoas resolveram defender seus próprios direitos contra o que eles chamam de saneamento científico da capital. Né? Então, existe um processo de aprendizado, de disseminação do saneamento, das políticas de saúde pública a partir de práticas que são menos invasivas e mais que levam em consideração, e eu acho que é muito da pressão da revolta que faz os sanitaristas aprenderem a tornar isso mais palatável para a população. Né? Dito isso, passando para o presente, né? Dito que houve um processo de aprendizado, passando para o presente, os paralelos são coisas que eu jamais pensei que ia ver na minha vida. Né? Eu sabia que existia um movimento antivacínico forte aqui nos Estados Unidos, e
e um dos motivos pelos quais os americanos me perguntam que coisas sobre o meu projeto justamente tem a ver com o movimento antivacínico aqui nos Estados Unidos. Eu sabia que isso estava crescendo no Brasil, e é claro que a pandemia exacerbou isso. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu semana passada, que eu fiquei abismado, foi que, agora não vou lembrar qual o nome, Zambelli, a deputada bolsonarista, é isso. Ela publicou um tweet falso sobre uma questão falsa, que era dizendo que as novas regras, ou não sei se era um decreto ou alguma coisa, iam permitir que os agentes do Estado, policiais ou de saúde pública, invadissem a casa dos cidadãos para obrigar o cidadão a usar máscara no ambiente privado. A ideia da inviolabilidade do lar, ela praticamente copiou não sei se, acho que não foi por um acaso, mas a frase dela sobre a inviolabilidade do lar e do domicílio podia ter sido publicada em outubro de 1904 no Jornal do Brasil ou no Correio da Manhã. É exatamente o que estão falando em 1904. Qual é a diferença? A diferença é que em 1904, realmente, a saúde pública estava invadindo a casa das pessoas para expurgar, para, como eu falei, jogar enxofre para matar o mosquito. Era violento na época. Realmente era violento. Né? O espaço privado da casa, inclusive que eu discuto como um espaço de reprodução do poder patriarcal na época, que tinha sido protegido desde a colônia, né? E o artigo do Ayrton Zilander sobre isso é muito importante, né? Ele é colocado em xeque pela política de saúde pública, porque você precisa entrar na casa da pessoa para combater a doença. Né? E o corpo nem se fala, né? É outro discurso, mas a casa tem todo um discurso em torno dela, um discurso escravista, patriarcal, que é colocado em xeque pela saúde pública na época. Né? A diferença, eu acho que é essa, que na época existia realmente uma invasão da casa das pessoas, as pessoas são jogadas para fora, todos os móveis são comprometidos pelo processo, né? Quando não, a pessoa é despejada permanentemente. Né? Então, existia realmente uma invasão do domicílio. E aí, muito da mobilização da revolta da vacina gira em torno desse direito da inviolabilidade do domicílio, que está na Constituição de 1891. Então, quando eu vi esse tweet sobre com uma notícia falsa, basicamente, sobre o decreto, não só me lembrou disso, mas me lembrou também daquela historiografia que diz que a revolta da vacina foi manipulada por políticos. Então, é engraçado isso, que são sentimentos conflitantes a respeito dessa relação, porque, por um lado, realmente existia violência contra o domicílio e contra o corpo das pessoas na época. Então, de certa forma, a revolta é justificada. Né? De um ponto de vista moral, eu não quero ser o historiador que impõe esse tipo de análise a isso, mas, vamos dizer assim, a gente poderia aceitar que existia violência contra as pessoas e que, de um ponto de vista moral, era aceitável se rebelar contra isso. O que não existiria hoje em dia, a não ser que você considere questões econômicas relacionadas à sua incapacidade de se sustentar durante medidas de restrição. Né? Por outro lado, a descrição da revolta como resultado de uma manipulação de políticos que queriam derrubar o governo também mostra uma certa ambiguidade, porque você tem um político que está no governo manipulando as pessoas, usando esse tipo de discurso, né, como da inviolabilidade do lar, para manipular as pessoas. Então, enfim, os paralelos estão lá, mas as diferenças são enormes também. É muito interessante pesquisar isso. E eu continuo lendo os jornais, porque a hemeroteca digital, enfim, tem muitos estudantes aqui, né? Se vocês quiserem olhar a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, os jornais, é um mundo, né? É impossível a gente ler tudo. Eu leio meia horinha por dia, eu leio os jornais de 1904, de novo, procurando evidências para a minha tese, para meu livro, e eu vejo paralelos constantemente. E vale a pena a indicação para quem está acompanhando olhar a revista O Malho, de 1904, onde você vai encontrar as clássicas charges tirando sarro do Oswaldo Cruz, etc. Vale muito a pena.
Pedro, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu fazer um ótimo análise geral aí sobre os impactos jurídicos da revolta da vacina, ou as possíveis análises, né, histórico-jurídicas da revolta da vacina. E aí eu queria passar para a parte de sugestões de textos, indicações, enfim, que você queira eventualmente dar para os nossos ouvintes aqui, estudantes, que queiram aprofundar um pouquinho esse estudo. Eu vou começar dessa vez, enquanto você vai pensando aí, primeiro Uhum. indicando dois clássicos, tá? Que até já passaram aí na boca do Pedro de forma indireta. O primeiro, A Revolta da Vacina, do Nicolau Shevchenko, né, um livro muito famoso, muito clássico. Eu nem sei como é que ele está agora, porque a Cossack Naif que editava fechou. Eu não sei exatamente em qual editora que ele está sendo feito, mas você encontra em sebo, encontra em estante virtual. É um livro curtinho. Eu literalmente li esse livro em uma viagem de ônibus. E eu não sou a pessoa que lê mais rápido, tá? Então vale a pena, porque é um livrinho simples, ele é curioso, mas ele tem, como acho que o Pedro deve ter notado também, um pouco de ódio, né? Você parece que você dá uma espremida nas páginas, sai sangue, né? Porque ele é um ódio contra o governo do Rio, enfim, por toda essa parte da violência, né? Que acaba eventualmente ofuscando um pouco a análise. Mas a parte factual é interessante porque ele reconstrói a partir da imprensa da época e de outros documentos um pouquinho do cotidiano da revolta da vacina, tá? O outro livro é outro clássico, já a gente pode chamar dessa forma, né? Que é Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, que tem aqui exatamente um capítulo sobre a revolta da vacina, inclusive é a capa aqui, ó, uma charge, se não me engano, do Malho também, que se refere a revolta da vacina, onde o José Murilo de Carvalho fala, na verdade, sobre a República como um todo e o processo de formação da República, e aí ele termina com a famosa frase que é objeto de polêmica historiográfica até hoje, que o Pedro mencionou diretamente, que é: o povo viu a proclamação da República, né, como bestializado ou como bilontra, né, que bilontra era a expressão da época para malandro, né, ou seja, ele dá um pouquinho dessa ambiguidade para a interpretação da participação política na construção do espaço público. É bem interessante esse livro, que é um livro também bem fácil de ler. O José Murilo escreve muito bem, então isso é algo que ajuda também no processo de convencimento. E, por fim, um último texto aí que não é especificamente sobre a revolta da vacina, mas fala sobre as relações entre ciência, política e direito, que eu gostei muito de ler, que foi muito importante para a minha tese, eu não sei se o Pedro já trabalhou com ele, que é A Ciência como Profissão, Médicos, Bacharéis e Cientistas no Brasil, de 1895 a 1935, da Dominique Miranda de Sá. É uma tese lá da Fiocruz, que é muito interessante, ela parte de certas premissas da história intelectual francesa, e, enfim, tem um monte de discussão se isso é interessante ou não, essa não é o objeto, mas o fato que ela reconstrói a formação do espaço público de discussão a partir do local de fala, vamos dizer assim, dos cientistas para entender a política brasileira. Pedro, óbvio, né? Eu queria indicar também a tese do Pedro, né? Rio de Janeiro on Trial, eu até deixei aqui aberto, deixa eu ver só um minutinho. Pedro. Aqui, Rio de Janeiro on Trial, Law and Urban Reform in Modern Brazil. Né? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Esse link, ela está aberta, Pedro? Ou eu estou cometendo um crime aqui? Porque eu achei direto já na internet. Eu não sei, alguma hora eu vou ter que tirar, eu acho, por causa do livro. É no site da Universidade de Michigan. É. Então você. Eu não sei se eu come mosca nisso aí, mas tá disponível. Conhecimento tem que girar. Direito autoral é É, uma inventionice que não faz sentido. o problema é que as editoras americanas têm um pouco de enfim, elas não gostam que a tese esteja disponível. Aqui Então, acho que também. a partir do momento que eu mandar no final do ano agora a projeto de livro, provavelmente vou tirar, vou pedir para tirar. Beleza. E tem previsão de sair em português também, Pedro? Não, o livro, quer dizer, eu vou mandar para as editoras americanas porque é uma questão da minha carreira aqui nos Estados Unidos. Eu tenho que publicar o livro para Uhum. ganhar tenure, né, que é a estabilidade aqui. Eu tenho que publicar o livro nos próximos 5 anos. Então, uma vez que esteja publicado, espero que em menos de 5 anos, aí eu procuro uma editora brasileira para fazer uma tradução. Enquanto isso, tem um artigo meu que eu acho ainda, vamos dizer assim, que não, a ideia não está completamente desenvolvida, mas foi sobre a revolta da vacina, publicado na Direito e Praxis, que chama Lares, Tribunais e Ruas, a Inviolabilidade do Domicílio e a Revolta da Vacina. Eu acho que ali eu ainda estava no momento
vamos dizer assim, preliminar de elaboração do meu da minha análise da revolta da vacina, mas já tem ali boa parte dessa análise, dos documentos. Você fez um artigo também para estudos históricos, não foi sobre os habeas corpus da revolta da vacina? Dos estudos históricos, ele não é focado na revolta da vacina, ele é focado na resistência dos proprietários na justiça contra as desapropriações. Tá. Então, ele toca, né, vamos dizer assim, tangencialmente na revolta, mas ele é mais focado nos proprietários. Eu diria que nessa época, vamos dizer, 2015, 2016, eu tinha na minha cabeça que tinha uma distinção entre o proprietário que ia na justiça para contestar a desapropriação com base naquele direito de propriedade absoluto, e isso foi, vamos dizer assim, elaborado nesse artigo da Estudos Históricos de 2016, que chama Direito de Propriedade e Reformas Urbanas, e tinha o inquilino, que não tinha propriedade, então ele tinha que se referir à inviolabilidade do domicílio, que casa, vamos dizer assim, apesar de ser um conceito patriarcal da elite, ele pode ser apropriado pelas classes populares para se defender contra vacinação, contra expurgo sanitário. E isso está refletido no artigo da Direito e Praxis de 2015, que chama Lares, Tribunais e Ruas. Eu acho que hoje em dia essa distinção já está um pouco mais, vamos dizer assim, cinzenta na minha cabeça, depois de alguns anos mais lendo a respeito. Então o livro vai ser diferente, mas de qualquer forma já tem uma introdução ali ao que a minha interpretação. Ótimo. Mais alguma sugestão, Pedro, que você queira passar para os nossos... Você falou vários livros durante o encontro, mas pensa aí alguma coisa que você acha que é o filé mignon da discussão aí. Eu posso pegar aqui, já que você está mostrando também, eu tenho aqui, que eu estava trabalhando no capítulo da revolta da vacina essa semana. Então, que eu mencionei As Barricadas da Saúde, do Leonardo Pereira, que é um livro fininho também, fácil de ler, e que foca na saúde. A gente não falou disso, mas tem uma área barricada no bairro da Saúde, que é um bairro portuário do Rio de Janeiro, onde muitos ex-escravos moravam e trabalhavam no porto, que é uma das frontes, um dos frontes organizados da revolta. E o Leonardo Pereira se dedica a interpretar justamente aquele fronte, especificamente aquela barricada da região portuária. E, claro, o que eu mencionei diversas vezes, o Cidade Febril, do Sidney Chalub, que é sobre o século XIX, mas que tem como ponto de partida a interpretação do movimento vacinofóbico no Brasil. E um outro livro, eu acho que para ler junto com o Sidney Chalub, é um livro que eu comecei a ler agora recentemente sobre os Estados Unidos, do Michael Urich, que chama Pox, An American History, que é a história da varíola nos Estados Unidos, mas é a história dos movimentos vacinofóbicos e, assim, os paralelos estão fantásticos, porque você sabe que tinha movimento e revoltas contra a vacina em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e eu não vou incorporar o livro, porque o livro não é comparativo, mas eu acho que vai tornar, em algum momento eu vou ter que escrever sobre essa comparação, né, em algum artigo, alguma coisa do tipo, é o fato de que foram a justiça norte-americana contra a vacina justamente no mesmo ano de 1904 em que os brasileiros se revoltaram contra a vacina. Então tem um caso nos Estados Unidos contra a vacinação no mesmo ano, e esse livro do Ulrich menciona esse caso e analisa esse caso. E para deixar as pessoas ainda mais confusas no momento atual, o Ulrich descreve o movimento antivacínico nos Estados Unidos como o primeiro movimento, ou um dos mais importantes movimentos por direitos civis nos Estados Unidos do início do século XX. Então, é como se a oposição à vacina tivesse numa longa trajetória de debates e lutas por direitos que inclui, inclusive, os direitos civis dos afro-americanos depois nos Estados Unidos. Então, é uma declaração, vamos dizer assim, que hoje em dia, colocada do nosso ponto de vista hoje em dia, ela pode ser até polêmica, mas é muito interessante ver como a história não segue a linearidade que a gente acha que segue em termos de lutas por direitos e coisas do tipo, né? Então, é um livro muito interessante, eu comecei a ler essa semana. Em algum momento eu vou ter que comparar o Brasil com os Estados Unidos.
Eu pensei aqui agora em voz alta que talvez uma coisa muito interessante de se fazer é dar uma olhada nas hemerotecas aí dos Estados Unidos para ver como eles informaram, noticiaram a revolta da vacina no Brasil, Sobre o né? Brasil. Isso seria um projeto muito legal. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade, por falar aqui com a gente. Foi um prazer, uma baita aula. E antes de encerrar, eu queria só deixar suas palavras finais aí e, obviamente, reafirmar o agradecimento. Bom, muito obrigado, Thiago. Eu acho que a sua ideia e a sua função de difusão do conhecimento jurídico e da história do direito é essencial hoje para o campo do direito e da história no Brasil. E te agradecer por isso também, né? Não só por ter me convidado aqui, mas por fazer isso. E parabenizar também. Eu acho que a gente pode terminar com essa ideia de que analisar o tempo presente a partir da história gera resultados que são contraintuitivos e te incomodam, e é muito bom que a história te incomode, como ela nos incomoda ao olhar a revolta da vacina sob um ponto de vista de luta por direitos e olhar como algumas pessoas mencionaram antes, a próxima revolta da vacina que está vindo aí. Então, é muito bom que cause esse incômodo e que a gente não ache linearidade, teleologia e clareza em tudo que a gente olha quando a gente olha para o passado. Como diria minha orientadora Rebecca Scott, abraça as contradições e seja feliz com elas. É isso aí, isso aí. Pedro, muito obrigado. Então, obrigado para quem acompanhou também a gente até agora. A gente volta a conversar na quarta-feira. E é isso. Brigadão. Tchau, tchau.